Ô Glória, você que está aí através do Facebook, vou já mandar aqui, já mandar o link para os abençoados. Tô só aqui fazendo os ajustes e tal, mandando aqui pros meus amigos. Olha aí, vou já estar soltando o link para os abençoados. Só entrar aqui e, meu Deus, o que é isso? Apareceu de outra forma. Não. Eu vou estar soltando o link já para os abençoados, amém? Só um minutinho, fique ligado.
Graças a Deus. Já estamos aqui com o programa Descalumados. Estamos só fazendo aqui alguns ajustes, compartilhando o link. E a pessoa tem que ser high-tech. O cidadão tem que ser high-tech, entender um pouquinho desses mecanismos eletrônicos. Não é muito a minha praia, mas desde já eu quero agradecer aos irmãos do grupo Expansão do Evangelho, irmão Antônio, irmão Fabrício, irmão Guilherme, irmão João Rodrigues, o irmão Moisés,
Deixa eu ver quem mais. Irmão Anderson Douglas. Irmão Alexandre Rangel. Deixa eu ver quem mais. Irmão Antônio Luz do Carmo. Irmão Cláudio ali do Rio de Janeiro. Irmão Christian Santos. O irmão Emerson. Irmão Geiderson. Irmão João Júnior. Grande abraço. Irmão Manuel Neto. Deixa eu ver quem mais. Irmão Rui Charles. Irmão Val. A irmã Mariana. Irmão Tim. Enfim, irmão, são muitos irmãos, muitos. Mandar um abraço também para a minha amiga, irmã Keila, missionária Keila, esposa do pastor Paz. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Chup, ali da Liberdade. Deixa eu ver quem mais. Irmão Fabrício, do Maranhão, dá uma olhada aí, irmão. Missionário Jean, a todos do grupo JB, Arena JB, o nosso amigo Ventinhas, e a todos os pipeiros de Boa Vista, do grupo Os Pipeiros. Um alô pro Cezinha, vulgo Cezinha, Reginaldo, deixa eu ver quem mais. O irmão, deixa eu ver. A todos do grupo, os representantes da pipa, deixa eu ver quem mais aqui, os irmãos do grupo Descalumados, Aliança com Deus, Graças Sem Marketing, Igreja Somos Nós, deixa eu ver quem mais, muitos irmãos. E o meu parceiro aqui, Francinato, da Drogaria Macedo. Já tem aqui, ó, o irmão Johnny Souza. Eu tô esperando você, meu amado. Tô esperando. Aqui o irmão Rui. E aí, irmão, tamo juntos. Tamo prontos. Irmão Vanilda, graça e paz. Irmã Fabiana Chaves, ali tá na região sul do Brasil. Irmã Fabiana arrumou até um elance lá pra ela, lá, que coisa boa. Deixa eu ver quem mais. A todos aí da sua família, irmã Fabiana, irmã Lúcia, a irmã Maria Célia, a irmã Maria Lúcia Maria, irmã Jaqueline, deixa eu ver quem mais, o Pablo, a todos aí, irmão Johnny Souza, já liberaram o teu perfil, soldado? Boa noite. A todos que irão compartilhar essa live, olha, nós já estamos com 25 compartilhamentos e a gente hoje vai falar de assuntos sobre o Evangelho. Nós não mentimos aqui. Irmão, algumas pessoas podem até taxar o Senhor, foi o que o irmão questionou-me. Ele disse, irmão, alguém pode questionar o Senhor e taxar o Senhor de herege. Eu disse ao irmão, tá tudo tranquilo. Nós somos considerados assim. Jesus foi chamado nos dias da sua carne. Imagine você, o Criador encarnado. Eles não respeitaram. Vão respeitar o irmão Alex? Jamais. O Deus deles é como disse Paulo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é como disse Pedro, é como disse Paulo, a ganância não é o amor, é a ganância pelo apurado, pelo dinheiro, pelo dólar. Tem gente que vende até a mãe, vende até a alma para um pseudo ser espiritual chamado El Diablo. Irmão, eu não faço isso, irmão. Tô tranquilo, irmão, sossegado. Se fosse para me ficar rico, eu já era rico, financeiramente falando. Agora, das benesses do Criador, irmão, eu tenho saúde. Essa é a maior riqueza. Steve Jobs, quando, acho que foi ele que morreu, estava perto de morrer,
todo o dinheiro, todo o recurso do mundo. Era o segundo homem mais rico do mundo. O dinheiro dele não conseguiu pagar a cura. O que significa isso, irmão? O dinheiro representa muito. O dinheiro às vezes, existe uma diferença aí, importante e importância. O dinheiro para algumas pessoas, ele não tem a sua importância. O dinheiro para algumas pessoas é importante. É por isso que Jesus disse que o que tiver cheio o coração é aquilo que o coração vai soltar. Muitas pessoas estão cheias no coração ódio, amargura, intriga, fadiga, tudo isso. Estão aí com o coração amargurado, não tem amor. Não é esse amor romantizado, não, senhor, não, senhora. Boa noite, meu amigo John. Meu amigo parceiro John Leno. Parceiro Francinato da Drogaria Macedo. Meus parceiros aqui. John, recuperadora de aro. Também o nosso parceiro aqui da rádio. Deixa eu ver como é que é o nome da rádio. Era Habib Gospel. E agora é Rádio Vida Gospel. Mas era Habib Gospel, acho que agora é Rádio Vida Gospel. É isso. Deve ser isso. Mas a todos que estarão compartilhando esse link com esta mensagem, fique ligado. Nós aqui não enrolamos ninguém. Nós não fazemos anacronismo. O que é isso, irmão? Nunca ouvi isso. Paz de Adonai, o irmão está dizendo. Paz, meu irmão. O que é anacronismo? É eu tentar trazer um assunto que era para a época de Paulo, eu trazer para os dias atuais. É isso que muitas pessoas fazem. E assim eles estão vivendo por aí, defraudando o Evangelho. E atente-se para uma coisa: o Evangelho, ele é só um. E ele teve as suas, alguns chamamos de tempo, outros chamamos de plenitude. E eu posso dizer que foram as suas dispensações. Mas o Evangelho é só um. Não tem para onde correr. Ele foi histórico, ele foi da graça e ele é eterno. E hoje nós estamos vivendo o Evangelho eterno. Cristo em nós já tabernacularizou, primeiramente aos judeus, depois a toda a humanidade. Você consegue entender isso, irmão? Consegue perceber isso? Esse Jesus maravilhoso que enviou a si mesmo, o Criador se fez carne, habitou entre nós, cumpriu os 613 preceitos da lei e depois disso ressuscitara ao terceiro dia, passou mais 40 dias aqui depois de ressuscitado e assuntou ao céu e subiu ao céu e foi assunto ao céu. Alguns dizem que são 3, outros dizem que existem dimensões, e alguns dizem que são 12, outros dizem que é 14 dimensões espirituais. Mas o que é fato é que Jesus sentou, ou seja, tomou o lugar que era dele mesmo, o lugar de autoridade. O trono não ficara vazio, porque Jesus em carne era teântropo, 100% humano, 100% Deus.
O evangelho é simples, irmão. O que ocorre é que há uma pregação sistematizada. Há uma pregação do sistema que envolve as pessoas nos engoldos e nas falácias e fazem com que as pessoas fiquem igual barata tonta. Um dia está num lugar, um dia está no outro. Um dia é forte, outro dia não foi forte. Um dia é revelar, é revelação, é manto, é fogo. É Jesus está aqui, Jesus está ali. Mas quando volta para casa, as pessoas estão se deprimindo, se oprimindo. E algumas estão puxando a corda. Explica isso, irmão. É porque o evangelho ainda não fez efeito. Nós, eu digo nós, porque aqueles que já tiveram os olhos iluminados com a luz, a lupa do evangelho, Jesus já é em nós a esperança da glória. Jesus já tabernacularizou com a humanidade. E ele disse tetelestai. Nós já experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E todo dia nós temos que renovar o nosso entendimento. Todo dia é um pouquinho. Assim como Jeremias fala no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, se eu não me engano, verso 20, 21, está por ali. Que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E ela vem nascendo a cada manhã. Porque, como o salmista Davi diz, o choro, ele só dura uma noite. Mas acorde de manhã e veja os pássaros cantando reluzente. Acorde e veja. Meu amigo, pastor Jean Maia, ele ainda tem o costume de me chamar de missionário. Já somos abençoados. Grande abraço, pastor Jean. Parabéns pelo templo lá. Parabéns. Muito bom. Que a graça de Jesus e que o evangelho lhe dê entendimento para compreender o óbvio. Então, queridos, nós aqui falamos do evangelho. Tranquilo, irmão. Sem temor do mal. Sossegado. Sem temor do mal. Um abraço ao meu irmão João Rodrigues. A gente estava hoje conversando no grupo, falando aos irmãos, né? E os irmãos comentando, né? E ele diz assim, ó, na lei, Moisés era escravo da carne, o primeiro Adão. Vivia agindo em obediência para ser abençoado e não amaldiçoado. Na igreja do primeiro século, os servos, segundo Adão, viveram nas boas obras que Deus preparou antecipadamente, para que andássemos nelas como servos do Espírito, para seres premiados como servos vencedores, herdeiros do reino. Mas no reino de Deus, no presente e atual século, a nova criação, repousamos de toda a obra, porque entendemos que nascemos abençoados e que somos um só com Ele, com Deus, que nos habita para expressá-lo. Irmão, isso aqui é show. Show de bola. Obrigado, irmão. Obrigado. É muito gratificante, irmão, saber que as pessoas meu irmão está dizendo, estava aqui tentando eliminar um rato aqui na cozinha. Esse irmão Rui é um figuraça. Olha aí, irmão Jean, cada dia mais eu aprendo, olha aí. Estamos aqui para aprender, irmão Jean. Eu aprendo com o senhor aprende comigo, e assim a gente vai
compartilhando do conhecimento, do entendimento. Talvez o senhor não consiga visualizar como a gente visualiza, mas quem sabe? Quem sabe? Deixa eu ver quem está aqui. Irmão Romeu Costa. Não está abrindo, não dá para ver o rosto. Mas eu quero aqui de antemão dizer que eu vou responder a todos. Meu parceiro John, cadê você? Obrigado, querido. Acho que é Pastor Romeu. Pastor Romeu. É isso. Então, meu querido, nós estamos aqui, irmão. Nós não vamos dar balabachúria, nós não vamos dar decanta. E esses dias eu encontrei um abençoado e eu fiz alguns questionamentos para o irmão. O irmão queria dar um horiúga em mim. O irmão queria soltar uma cápsula do poder em mim. Ele disse que eu era louco. Aí eu disse para ele, então o senhor também, para mim, o senhor é louco. Meu irmão, para quê? Foi meio que ter puxado a faca. O irmão queria virar o risca-faca. E é assim, irmão, eles não suportam. Como Paulo disse, nos últimos dias, era nos dias dele, de Paulo, que eles estavam perto de viver a grande tribulação que já aconteceu. E ele disse para Timóteo, olha, eles não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. E é isso que está acontecendo, irmão. Eu creio que Deus, Ele me arrancou do sistema. E assim também muitos de nós foi retirado. Foi tirados à força. Obrigado, irmão Romeu, pela sua participação aqui conosco. Fique ligado, compartilhe se for do seu interesse compartilhar. Irmão Rui vai compartilhando aí. O irmão Antônio ainda não vem porque não está vindo aqui conosco, porque ele tem um socialzinho que ele faz lá com os seus amigos. Ok, tranquilo. Mas você que pode, a irmã Vanilda, acho que é lá do Maranhão. Um abraço. A irmã Fabiana, eu acho que é... Vou lembrar da cidade. Amém, meu querido. Que o Evangelho, Pastor Romeu, também possa expandir na sua casa, na sua vida. E a forma como eu prego, irmão, muitos não gostam. A forma como a gente apresenta o programa aqui, tranquilo, irmão. Tem dia que eu tô meio agitado, tem dia que eu tô assim, zen. Parece que eu fiz uma yoga e tal. Mas eu sou assim, irmão. Uma hora dessa aqui eu dou um balabachuri aqui, eu dou um creme crack. Eu dou uns decantas na neve aqui, um churicanta na combianda. E assim a gente vai levando, irmão. Nós falamos do Evangelho. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Então, querido, se você está aqui conosco, queremos desde já agradecer pela sua singela companhia e que o Evangelho, irmão, possa fazer morada. Que você possa entender que a graça, ela foi para um tempo. Eu preguei, irmão. Preguei isso, preguei. Eu confesso aos irmãos que eu preguei. Olha aí, o irmão Jean aqui está dizendo, já vejo diferente o Evangelho. Amém. O irmão está dizendo, apenas não entro em detalhes, só aprendo ouvindo as mensagens. Amém, meu querido. Que bom. Tem muito material aí, irmão Romeu, pastor Jean. Tem muito material aí do Evangelho. Se os senhores quiserem. E
Muitos ainda não conseguiram entender. Ainda tem calúnia nos olhos. Muitos ainda não conseguiram observar o óbvio. Mas quem sabe uma hora as pessoas entendam. Tem muito estudo, muito. Bastante estudo no meu perfil. São 3. Um perfil da rádio aqui, do programa Descalumado. Deixa eu ver. Meu amigo Araújo Horizon já está aqui conosco. Boa noite, meu amigo. Tamo junto. Meu amigo Raimundo Filho. Boa noite, meu nobre Alex. Boa noite. Meu amigo Raimundo Filho é servidor, também como eu. Um abraço, meu querido. Grato pela presença dos senhores aqui conosco. E nós estamos aqui, irmão, falando tranquilo. Eu vou procurar já o assunto que a gente vai falar aqui. Hoje nós vamos falar com um assunto que está no meu perfil. Nós vamos aqui estar dissertando sobre isso. Um assunto bom. Tá aqui com o fundo musical, ó. Tranquilo. Tranquilaço, irmão. Obrigado, meu amigo Horizon. Obrigado, meu amigo Raimundo. É isso aí, pastor Jean. Escute, analise, abra sua ABS aí e vá analisando os fatos e as coisas, e vai dar tudo certo, ok? Vai dar tudo certo. Tá abrindo aqui. Meu amigo Francinato ainda não apareceu. Francinado. Eu coloco sempre assim no meu perfil: vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Vivendo o melhor de Deus. Muitas pessoas já comentando. Quero mandar um abraço para todos os irmãos do Facebook. Em um dos meus perfis já tem 3.693 pessoas como amigos. O fato é que existiam muitos, mas saíram um bocado. Mas tudo tranquilo, irmão. Eu sempre digo, olha, se você já descobriu que a casa de Deus é você e não um galpão, o que você está fazendo aí? Você já descobriu que o Master nunca foi dinheiro? Deuteronômio 14, 22 a 23. Muito embora o dinheiro já existisse. Você já descobriu que as ofertas eram para os pobres e não para as instituições? Atos 2, 44 ao 45. 2 de Coríntios 9, 9. Descobriu que o devorador não é diabo? Levíticos 11, 22. Você já descobriu que os devoradores hoje são os líderes religiosos? Atos 20, 29 ao 30. 2 Pedro 2, verso 3 diz: eles farão comércio de vós. Já está acontecendo. Você já descobriu que a adoração é em espírito e em verdade? João 4. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte, não é no vale, não é na campanha, não é nos decantas, mas em espírito e em verdade. Você já descobriu que cultos divinos em santuários de pedra eram coisas mosaicas da velha aliança? Hebreus 8, do 13, versículo 13. Hebreus 9, versículo 1. Já descobriu que cobertura espiritual é engodo, é sofisma? Pedro diz que nós somos a geração eleita, sacerdote do Deus vivo. Descobriu que todos somos ungidos por Deus. 2 de Coríntios 1, 21, 1 João 2 diz: a unção está em vós e não sai. Isso é muito louco, né, irmão?
Se você descobriu tudo isso e permanece aí, irmão, é porque você gosta. Você gosta, você gosta. Você gosta. Provavelmente você gosta. Gosta de ser enganado, gosta de ser ludibriado e tal, e tal, e tal. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui. Só ver aqui. Vamos dar um break. Já voltamos. Fique ligado.
Graças a Deus. Tamo junto, meus irmãos. A gente foi só ali tomar um café e já estamos aqui já. O irmão Elias da Cruz já está aqui conosco. O irmão Roma está dizendo: ó, pregamos o Evangelho do Reino, ouvindo e aprendendo a cada dia, a cada momento, com humildade de aprender mais. Quem ganha com isso é o reino. É verdade. Irmão Elias da Cruz, da Academia dos Preteristas, estava numa live aí, junto com o irmão Robson, falando aí, deixa eu ver, teve pouco compartilhamento, né? Irmão Robson. Então, irmãos, nós estamos aqui, irmão, tranquilo, irmão, tranquilo, sossegado, sem temor do mal. Sossegado. Bem tranquilo mesmo. E você aí já vai pedindo teu alô que a gente vai mandando aqui. O irmão Elias da Cruz tem nos ajudado muito mesmo, assim como o irmão Manuel, o irmão João Rodrigues, o irmão João, deixa eu ver quem mais. Vários irmãos, irmão Manuel Neto, irmão Rui Charles, irmão Antônio Luiz, irmão João Júnior, irmão, todos. É um ajudando o outro, a gente vem se ajudando e chegando cada dia mais ao entendimento. Mandar um abraço super especial para minha esposa, irmã Jane. É uma bênção. É uma bênção, irmã Jane.
A idade vai chegando, aí vai vindo os problemas da idade e a gente tem que se cuidar. E a irmã Jane tá caminhando e eu faço as minhas caminhadas quando eu vou brincar de pipa. E aí daqui uns dias vai voltar tudo à normalidade, com fé no Criador, e vai dar tudo certo. Mas o assunto que nós vamos falar aqui, eu estou procurando, vou já achar. Eu achei ele muito extenso, eu acho que vou ter que falar outro assunto. Vou ter que ler ele, redigir ele, e muito extenso. Muito grande. As pessoas têm que entender o seguinte: não é difícil de compreender. Ao nos despertar para esta verdade eterna, ao descobrirmos em nós esta essência de luz divina que nos habita, que em nós habita, nessa jornada de profundidade ao coração, onde estamos nos encontrando com o nosso universo interior, onde está tudo o que na verdade de que descobrimos também essa mentalidade do reino. Pensemos como rei e não como mendigos. Os reis governam e têm autoridade, podem falar e criar seus lábios. Deixa eu ver. Os reis governam, têm autoridade, podem falar e criar os seus lábios, uma ordem que será executada e efetuada. Os mendigos falarão que eles se deixam enganar de sua mente escrava. Os mendigos sempre andarão no seu passado e não desistirão de contar histórias. Assim está a chamada igreja, indo de mal a pior, vivendo de histórias de testemunho dos que acreditaram que sua grandeza foi ser curado de câncer, de HIV, de jejuar, de Deus ter dado uma casa, e assim vivem de memórias do passado. Suas mentes não saem desta memória do que o Criador fez. Os reis, os nobres, estão a falar do que já receberam, do que são, do que já descobriram, que eles governam, porque neles há uma medida, uma capacidade de luz, que os faz ver e obter o que eles são, que nunca tinham visto, mas que já descobriram em si mesmo. Não continues mais preso no teu passado. Viva uma verdade presente, o reino eterno. Decida, ou seja, desista destas coisas que têm amarrado a tua maneira de viver. Parece até uma coisa dos irmãos daquela igreja. Está amarrado em nome do considerado. Desista disso. Não há nada mais duro do que estar preso de ti mesmo, passado, dizendo eu não posso vê-lo diferente, porque há em mim. Me ensinaram assim. É os irmãos Gabriela Caravicanela, ou os irmãos Madalena. E sempre foi assim. Estas pessoas nunca conseguem viver pelo que são, senão pelo que os outros dizem. Ministério Ágape, de Cuba. Isso aqui foi o irmão Elias da Cruz Peixoto. Tô lendo aqui, irmão. Graças a Deus os irmãos já estão chegando. Ó, já temos 25 compartilhamentos.
Olha aí, o vaso decanta chegou. O irmão Anthony é o Júnior. Raposão tá online, Raposão dos Aros. Deixa eu ver aqui. Dá um alô pra minha irmã Helenilde. Ela tá aprendendo muito no Descalumados. Irmã Helenilde, um abraço aqui do seu nobre irmão. Um abraço da minha esposa, pronto. Para não ficar, né? Um abraço da minha esposa, irmã Jane, para a senhora. O irmão Nilson já está na área. Paz, vaso decantas. Nós vamos já estar falando do tema, ainda não saiu o tema. Hoje é rápido, irmão, hoje vai ser rápido. Mas eu estou aqui lendo alguma coisa dos irmãos. Outra coisa aqui que eu vou ler, ó. Deixa eu ler aqui. Isso aqui foi postado hoje num grupo. Deixa eu ver. Estamos aqui com fundo musical. Sinta-se abraçado, meu irmão. O irmão botou um texto aqui bastante extenso. Vou ler daqui a pouco. Hoje nós vamos falar do Evangelho. Como sempre a gente faz, nós estamos aqui falando do Evangelho. É tão difícil para as pessoas entender o óbvio. Irmão Elias, como é complicado para alguém, me ajeitar aqui, para alguém que passou a vida inteira num sistema, seja ele evangélico, protestante, ilante, católico, apostólico, seja qual for o sistema, sistema sabático, sistema jovenista, sistema quadrangular, é porque existe uma disparidade de entendimento e eles ficam brigando aí. É porque da minha igreja, é porque da minha igreja, é da minha igreja. Eu já falei aqui que Deus não é dono de nenhuma igreja. Eles intitulam Deus, Deus é o dono dessa igreja. Não, o dono dessa igreja é o pastor. Recebe o dinheiro dos abençoados e põe no bolso e ponto final. E vai para Israel com teu dinheiro, vai para Manhattan, vai para Londres, vai para Paris e vive de tour. E você aí comendo o pão que esse abençoado está amassando. Pasme os senhores, esses dias eu ouvi um irmão revoltado. O irmão estava da pá virada. Acho que se botasse esse cão guloso na frente dele, ele partia ele no meio. O irmão descobriu que o sistema que ele fundou, ele mesmo fundou, pagava a ele 120 mil reais de salário. E o irmão estava revoltado. Eu não sustento mais isso e aquilo. Eu digo, ô glória, no churicanta da combianda, balabachúrias, no creme crack, quase que eu dava um decantas lá. E o irmão descobriu. Aí ele foi descobrindo. Ele disse que até os caras que ficam em cidadezinha pequena, os caras andam de Hilux. E tem uns que dizem, eu gosto de andar de SW4. Eu lembrei de uma história de um cão guloso que veio pregar aqui. E em vez dele querer pregar o evangelho, ele estava me perguntando. E eu não sei quem colocou na cabeça daqueles irmãos que dizia que eu tinha dinheiro, irmão. E, irmão, eu não tenho dinheiro não, irmão. O dinheiro só dá para pagar os boletos e graças a Deus. Sobra uma merrequinha para comer e a gente vai tocando o barco. Mas eles disseram que eu era o cara do dinheiro. E o abençoado caiu e eu dei linha, irmão. Eu dei linha na pipa. O irmão falava só em gado. Eu acho que eu tava para ser o rei do gado.
Eu digo, eu acho que esse irmão tá enganado, ó. Deram a fita errada pra esse irmão. Irmão, eu não sou rei do gado não, meu irmão. É porque aqui eu tô pensando em vir morar pra cá depois que eu me aposentar lá, que a igreja me aposentar. Tem que ficar pelo menos um salário de 10 mil. E eu vou comprar umas cabeças de gado, diz que aqui é bom. Olha a mentalidade desses caras, meu irmão. A carteira de trabalho deles é limpa. Eu, pelo menos, eu assinei umas 2, 3 vezes. E eu tenho 2 profissões na minha carteira de trabalho. Na verdade, é 3. Eu sou gestor. Na verdade, tem várias. Eu fui gerente de vendas. Eu fui gerente de produção. Eu fui vendedor. Eu fui cobrador. E aí eu sou servidor público, eu sou gestor ambiental. Formado, irmão, formado. Não tem nada demais você falar isso. Não é demérito, não. É porque tem algumas pessoas que acham que eu sou boboca. Acham que eu sou otário. E às vezes é melhor você ser otário. Se fingir de leso. E sair pela tangente. Sair pela bandeira do escanteio. Sair pela quina. E deixar os sabidão falando. Sabe muito, né, irmão? Que coisas, que decantas. Que dexúrias. O que as pessoas estão aí esperando é um tal de um julgamento final. Estão esperando aí esse decantas aí. Estão esperando. Eles estão achando que o Apocalipse ainda é uma perspectiva futura. E não é. Esses dias um irmão fez um comentário aí, eu não lembro quem foi o irmão. Ele disse que nós que defendemos o... Eu falei, irmão, não defendo nada não. Tô fora, irmão, dessas coisas. Eu sou eu e ponto. Algumas coisas eu acato, outras coisas tranquilo. Mas eu não defendo nada não, irmão. Mas hoje vamos ler. Vamos ler aqui. Vamos ler. Nós vamos pregar sem esboço de pregação hoje. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos falar sobre calúnia. Irmão Nilson, hoje é sobre calúnia, tá bom? Eu vou ler o contexto para os irmãos não ficarem assim, assado. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Diz assim, ó, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura do antigo pacto, da antiga aliança, o mesmo Ló permanece. Ló é o véu, tá, irmão? Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu ainda está posto sobre os corações deles. Está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Irmão, se converter ao Senhor é fazer campanha? Não. Não é fazer campanha. Meu amigo John, Raposão. O Júnior tá aí, o John Leno, o Júnior.
O Antônio Júnior tá aí dizendo Raposão dos Aros. Não, rapaz, é John, recuperadora de aro. Irmão, você tá precisando diamantar seu aro, recuperar seu aro, pintar. Irmão, eles fazem solda em roda de ferro, roda de alumínio. Os caras são craque. Pra mim é os melhor. Pra mim, John e o Maicon e o Renato e companhia Limitation são os melhores nesse segmento. Tem outros caras bons, mas pra mim é os melhores. Você tá precisando? Vá lá, fale com meu amigo John Raposo, da recuperadora de aro John. Vá lá, meu amigo, diamantar seu aro. Vá lá, o irmão, é muito rápido. O teu carro, tu bateu ele na quina da calçada, tá com uma roda meia empenada, leve lá pro abençoado lá, irmão. Você vai ver que é ligeiro demais. O irmão, o cabo mete no fogo, aí bate com as marretazinhas lá, umas paradas muito doidas, coisa de gente top mesmo. Aí taca no fogo, volta pro lugar e depois passa no equipamento lá, eu não sei como é que é o nome daquilo, depois ainda vou perguntar do abençoado. No cilindro lá, irmão, ele vai tirando as imperfeições. Irmão, a roda sai perfeita. Aí se você quiser reformar, as reformas a partir de R$250. Meu amigo John, um grande abraço, meu querido. Então, querido, hoje nós iremos falar sobre calúmia. Nós já falamos na semana passada, semana retrasada, não sei. A gente já falou de muito assunto aqui, irmão. Deus não é religião. Mentes corrompidas. Deixa eu ver aqui mais. Os 4 mundos de Deus. E hoje nós resolvemos falar sobre calúmia. Por que, irmão, falar sobre calúmia? Porque existe por aí, irmão, um evangelho cheio de engodo. Irmão, 3 sexta-feira para libertar. Eu vou ler isso aqui, irmão. Eu vou só ler. Você que gosta de fazer esses decantas na neve aí. Sobre libertação. Vamos ler aqui, Colossenses? Vamos ler? Eu vou só ler, irmão. Só ler para você. Colossenses. Diz assim, ó. Capítulo 1. Verso 13. Verso 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Isso é para o judeu, tá? Mas ele já libertou. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É como diz aquele adágio, aquele versículo bíblico. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É como diz aquele louvor. Os mundos que Deus conhece, mas ele conhece todos. O mundo cosmo não é o todo. Pode ser o globo. O mundo Aion, que está relacionado à natureza humana. O mundo Oikomene, que é o local habitado. O mundo Sheol. E tudo tem referência, tá, irmão? Mostrar aqui para os senhores. Tudinho tem referência. Mas por que o irmão está falando sobre calúmia, irmão? Porque nós que já entendemos o evangelho, nós já sabemos disso, irmão. Nós não precisamos de subterfúgios. Nós não precisamos de engoldos, de sofismas. Não, senhor, não, senhora. Tudo, irmão, já está posto.
As pessoas estão calumadas por aí. As pessoas estão por aí, irmão, com a venda nos olhos. Não consegue ver um palmo na frente, porque o véu está posto. Uma hora eles aprendem. Uma hora terão a renovação do vosso entendimento. Uma hora eles vão aprender. Vão aprender. Uma hora eles vão aprender e vão aprender mesmo. Deixa eu só tirar aqui um assunto aqui para corroborar com o que eu estou falando. Só um minutinho. Voltamos. Decantas na Névias. Os irmãos estão mandando aí, o irmão Nilson Cruz está conosco. Paulo usava essa expressão para dizer que não temos mais Ló. Já saiu de nossas vidas. Temos a mente e os olhos iluminados. A calúnia, visão embotada acabou. Até hoje ainda continua com a leitura da velha aliança. Infelizmente, irmão Elias da Cruz, se eu soltar o pino da granada aqui, irmão, se eu soltar o pino da granada aqui, irmão, não vai ficar pedra sobre pedra. Olha os decantas na névias. Então, querido, Paulo tinha essa percepção. Paulo tinha essa percepção. O espelho do Evangelho que foi dado a Paulo, as pessoas estão aí, irmão. Sai do sistema e cai no sistema da graça. Infelizmente. Quem entende a graça é mais fácil entender o Evangelho. O Evangelho é só um, querido. O Evangelho foi histórico, o Evangelho foi da graça. Porque assim, vamos ler. Vamos entender os contextos. Aqui nós não fazemos anacronismo, eu sempre falo isso. Efésios diz assim, ó. Ele nos deu vida,
estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Escute. Paulo, servo do Senhor Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Todo o livro, você tem que ver o início do livro. Paulo está dizendo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, estava escrevendo aos santos que viviam em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esses caras, alguns estavam debaixo da lei ainda, e Paulo disse assim, olha, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Não é diabo, tá, irmão? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos andávamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós, irmão, que nascemos depois da cruz, não tem maldição sobre nós não, tá, irmão? Nós nascemos perfeitinho. O nosso espírito, irmão, não erra o alvo. Quem erra o alvo, que é obras da nossa carne, todos estão sujeitos a cometer as obras da carne. Irmã Luzia Cláudia, eu acho que é isso. Irmã Cláudia, irmã, lembrei. Amém, minha nobre irmã. Grato pela presença da irmã conosco. Acompanhe nosso programa, irmã. Deixe seu comentário aí. Então, querido, esse contexto de Efésios 2 é um dos anacronismos que eles fazem, irmão Elias Peixoto. Tentam dizer e pegam a ABS, acusam as pessoas. Você, antes de você frequentar aqui o templo, você estava debaixo de maldição. Olha o dedo. Irmão, mas eu era homicida, irmão, eu era isso, eu era aquilo. A igreja, essa igreja aí, eles dizem que é cheia de ex. É nada, irmão. Cutuca a onça com a vara curta pra tu ver. Pra ver se ele dá um balabachúrio ou se ele te dá um horiuger. Cutuca, irmão. Irmão, a minha faca não aceitou Jesus. O meu 38 não aceitou Jesus. Deixa eu só lhe dizer e informar. Doutrina de aceitar Jesus não tem 200 anos. Isso é história. Doutrina do arrebatare, do arrebatamento, no máximo, se ela tiver, é 200 anos. Todos os que nos antecederam há 300, 400 anos sabiam do preterismo, sabiam da escatologia consumada. E só o povo de hoje é que fica. Jesus está voltando, irmão. A cada epidemia, Jesus está voltando. E não sei o que. Foi o que o irmão falou. Disse que eu era louco, que não sei o que as coisas que em breve. Eu falei, breve não significa que daqui 2000 anos, 2021 anos vai acontecer. Daqui 3000 anos. Não, querido, breve é breve. Eu digo para minha esposa, já tô chegando. Não é daqui 2000 anos não, irmão. É no mesmo dia. E tudo era para o judeu. Pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Cristo já tabernacularizou pela humanidade. Esse que é o fato. Mas a calúnia ainda está no olho da pessoa. Ela ainda acredita em campanha. Ela ainda acredita em coisa ilosa. Ainda acredita nesses besterol de pastor. Ainda acredita que põe a mão na cabeça dele, só vai sentir a quintura da mão. Só isso. Aí diz o irmão, tem unção. Tem nada, rapaz. Tem nada. Só falácia, só mentira, só engodo. Nós temos que ter, irmão, como Paulo, a visão tem que sair desembotada. A condenação era para os judeus, como o irmão está dizendo. Olha, a condenação era para aquela geração que não aceitaram a justificação pelo Calvário. Escolheram continuar na lei. E pela lei foram julgados e condenados naquela própria geração. Mas Jesus disse assim, é esta geração
Eu não sei, mas eu queria que você me explicasse. Eu queria que você aí, pastor grandão, pastor presidente, não sei nem se existe isso. Eu não sei. Tem hora que me dá uma revolta assim e tal. Eu volto assim. Mas eles continuam, irmão Elias, dizendo que é para o povo de 2021, o século 21. Estão com a visão embotada ainda, infelizmente. Preferem viver de sacrifício, de ordenança, vida sacrificial. Vou te mostrar aqui. 2 de Coríntios. Na cruz, irmão, Cristo disse: tetelestai, consumado está. João 19 diz assim, ó, tetelestai. Infelizmente, irmão Elias da Cruz, irmão Rui Charles, muitos ainda não conhecem a lei, não conhecem um pingo dessa lei que condena, que é o ministério de condenação e morte, mas prefere viver na condenação e na morte. Irmão, tem que dar dízimo, Meu irmão, você dá dízimo pra quê e por quê? Por quê e pra quê? Você não é judeu circuncisado ao 8º dia, isso é lei. Você não é. Você é brasileiro. Você não guarda o sábado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, para o sabático ficar doido. Você sabe que os sabáticos não conseguem guardar o sábado nos dias de hoje, e também aqueles lá da época de Jesus, aqueles depois de Jesus, não conseguiam guardar os sábados? Porque guardar o sábado é afligir a alma. É 25 horas sem tomar banho, sem beijar a esposa, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro. Isso é afligir a alma. Mas eles dizem que estão guardando o sábado. Guardar o sábado, segundo a lei de Moisés, era uma coisa muito doida. Só podia andar 1 quilômetro. E só o sacerdote e os médicos podiam. Por isso que Jesus, quando veio aqui, ele pegou os caras. Que judeu responde perguntando, né? Se uma ovelha de vocês cair dentro do aprisco, vocês vão deixar ela morrer ou vocês vão lá buscar? Jesus disse assim, ó: sepulcros caiados. Os nossos irmãos lavam as mãos, mas os teus discípulos não lavam as mãos. E Jesus pegava eles. É verdade. Mesmo que as pessoas vivam calumado, irmão Elias, obrigado. Não há condenação. Não há condenação, hermanos. Não há condenação. Ok? Compreende? E as pessoas, irmão Elias, estão achando que o cara que toma cachaça, usa droga, tá na prostituição, na vibe louca e tal, esse aí tá condenado. Ô, meu irmão, tu não sabe de nada. Irmão, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. O salário do pecado, irmão, era só para a nação de Israel, mas o povo trouxe para os dias atuais. Nós já temos os olhos do nosso entendimento iluminados. Efésios 1, 16, 19. É a nossa alma, foram iluminados, já temos acesso direto com o Pai. Jesus, ele não é mais o caminho, a verdade e a vida, não. Ele é o novo e vivo caminho. Pelo seu sangue que foi consagrado,
Ele rasgou o seu véu, o seu corpo. Era um véu. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Efésios 1, 20 ao 23. Nós não somos mais cativos. Somos livres e Deus nos deu dons. Essa que é a parada. O irmão está dizendo, enquanto há vida, há esperança. É verdade. Enquanto há vida. É verdade, irmão. Vida sacrificial de pagar o preço. É tudo em vão, irmão. Não existe mais condenação, querido. Não existe. E as pessoas estão aí, irmão. É porque meu filho... Eu já falei besteira demais. Eu já falei muita bobagem. A gente vai falando as bobagens assim, besta. Meu Deus, a internet travou aqui. Não dá de ver o comentário dos irmãos, dos Decantas na Neves. Um abraço, irmão Edivaldo, do grupo Expansão do Evangelho. Tamo junto. E aí, irmão, o que eles fazem? Eles vivem cativos. Às vezes o cativeiro deles é a casa. Eles dizem, eu não gosto dessa casa. Mas Deus não te deu essa casa, abençoado. Como é que tu diz que não gosta? Não consigo entender. Eu não consigo entender essas paradas. Observe, irmão Nilson, que os textos que falam sobre a graça é para os judeus, não é para nós. Até nós, às vezes, saímos do sistema e entremos aqui nos sistemas gracistas. Aumentamos a ignorância. Então, o que ocorre? As pessoas dizem que a gente tem um espinho. Eu não tenho. Eu tenho a minha limitação pela carne. Pode ser chamado de espinho. Mas eu sei que Deus habita em mim. E se Ele habita em mim, eu vou viver livre ou vou viver preso? Na verdade, a prisão é na alma. A prisão é na alma. Porque as pessoas ainda estão com a visão embotada. E estão cobertas com os ensinos fraudados, com os ensinos sofisticados. Não, com os ensinos cheios de sofisma. Não entende que Jesus, Ele é o novo e vivo caminho. Foi Ele que foi consagrado, mas foi para a nação de Israel. E os que foram condenados foram também os judeus. Foram condenados pela lei. Não aceitaram. Como Jesus disse, eu vim para os meus não me receberam. Mas eu nasci em 70 e pouco. Não vou dizer minha idade não, senão os irmãos vão ficar sabendo. Mas eu já tenho para mais de 40. Um pouquinho mais de 40. Aqui um dia, daqui um tempo, eu vou chegar nos 50. Se esta for a vontade do Criador. Mas eu tenho uma convicção, irmão, que eu vou viver os meus dias plenos. Pode dar o sangue no meio da canela, mas eu tenho certeza disso. Se por acaso acontecer algum imprevisto, irmão, aí eu já não posso fazer nada. Se Deus criou um plano alternativo para me devolver para a eternidade, ok. Mas a eternidade já habita em mim.
Ele diz: eu sou o Espírito, e aonde há o Espírito, aí há liberdade. Esse que é o fato. Se você já teve a tua alma iluminada, irmão, ó, amém. Você já tem acesso direto ao Pai. Mas as pessoas, irmão, elas preferem viver calmadas. Elas preferem viver calmadas. Infelizmente. Não está abrindo para mim os comentários, mas a gente vai seguindo. Você não é mais cativo, não, irmão. E as pessoas vivem aí como cativo. Nós estamos com 25 pessoas no ao vivo. Amém. Amém. (25 pessoas no ao vivo). Já estamos caminhando para encerrar, irmão. Eu disse para você que era rápido. Não viva essa vida miserável, não, irmão. Irmão, estou querendo saber a minha idade. Não, irmão, tem esse tanto de idade. Meu primo Assuério. Olha aí. Não, irmão, tem esse tanto de idade não. Quem dera, irmão. Quem dera eu já tivesse essa quantidade de idade. Mas eu já tenho para mais de 40, irmão. Um grande abraço, Assuério. A você e toda a sua família. Deixa eu ver aqui. Os comentários vão aparecer. Deixa eu ver. Então, querido, nessa noite, eu quero que você entenda. Para você tirar o caluma dos olhos, você precisa entender e deixar o Evangelho iluminar os seus olhos. O Evangelho é puro, irmão. Simples. Tranquilo. Não precisa de tanta sofisticação. Não. Não precisa. Mas o que as pessoas fazem? É toda hora subir no monte. Na pandemia, irmão, virou um negócio. E pasme os senhores, lá em cima ele escolhe a oferta. Elas pagam preço em vão. Não existe condenação. Deixa eu só explicar isso aqui para o irmão Nilson. Ele está dizendo assim, aquele versículo que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos, se eu não me engano, 5. Só ver aqui. Era o assunto que a gente ia trazer, mas houve um equívoco da nossa parte. Deixa eu ver. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aqui era para os judeus, tá, irmão? Isso aqui eu falei isso aqui, irmão, demais. Oh, Jesus. Falei isso aqui demais. Quando eu saí do sistema, eu falava muito sobre a graça. Hoje eu já não falo mais. Porque nós estamos assim, irmão, caminhando, e a cada dia vamos iluminando os olhos do nosso entendimento. É assim. O que eu acreditava no início, talvez eu não acredite mais. Muitas coisas eu deixei para trás, com certeza. Tipo, dízimo, oferta, vida sacrificial, essas paradas aí, tudinho ficou para trás. Hoje eu vivo tranquilo,
A minha esposa faz caminhada e as irmãs olham para ela, ali, ó. Olha para mim, eu de bermuda, ali no meio dos meninos, dos jovens, ali brincando de pipa, e eu vendendo pipa ali e tal, ali no meio deles. E de vez em quando algum chega para mim e pergunta alguma coisa e eu solto o evangelho. Evangelho neles. Boas novas. Evangelizomai. Mas o que o sistema faz, irmão? Você agora, irmão, você não pode mais fazer isso. Não pode. É como Paulo disse, eles arrumarão um jeito. Proibições infinitas, infundadas, incoerentes. São calumados demais, irmão. Nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, Os Descalumados. Eu vou lhe informar aqui. A palavra caluma, ela significava véu. No templo lá, talvez o teu pastor nunca falou isso para você, mas eu vou falar aqui. Vou dar um bônus para você. Existia o tabernáculo. E dentro do tabernáculo existiam 3 véus: exoteron, caluma e cateteplasma. E esses 3 véus, era feito de um animal chamado texugo, animalzinho feio. Os véus se rasgaram. O que significa isso? Em hebreu está bem claro. O corpo de Jesus era o véu. A glória de Jesus estava ofuscada. A glória do Eterno estava ofuscada por causa do corpo, que é a primícia da criação, o corpo de Cristo. Então, quando Deus foi fazer o homem, ele disse, olhando para este corpo, nós vamos fazer o homem conforme esta imagem, esta semelhança. Você pode pensar o que você quiser, pode imaginar o que você quiser. Irmão, mas era o caráter de Deus, era isso? Não, irmão. Jesus, o corpo de Jesus. Meu amigo Luzica, Luiz Souza, Luizão. Um grande abraço, meu amigo. Tamo junto. Então, querido, as pessoas estão acalumadas. É dízimo, é vida sacrificial, é ceia que não existe mais. Vou só te mostrar aqui. Batismo, um dos caluma. Eu ia falar outras coisas, mas não vou falar mais não. Vou lhe mostrar aqui. Se é ou não é para batizar. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, para que se não anulasse a cruz de Cristo. Olha aí. O que ocorre, irmão, é esse conjunto de invenções de homem. Preste atenção, irmão. Saia daí da rede, daqui, ó. Abra outra aba, assim como eu faço aqui no Google, no Chrome. O aplicativo que eu estou usando aqui é o Chrome. É Google Chrome. E veja aí. Diga assim, ó, o Chrome. Pergunte: quantas denominações há no Brasil? Você vai se assustar. Nenhuma concorda com a outra. É igual registro de nome. Não são iguais. Pode ser pseudônimos, mas não são iguais. Mas o povo diz assim: na minha igreja. Na minha igreja. Deu uma coceira no olho aqui. Eu acho que eu esqueci que eu estava mexendo com pimenta. Eu larguei o dedo no olho. Irmão, e começou aqui igual da outro dia aqui, uma espirradeira. Pois é, irmão Nilson. Aonde abundou o pecado, não é habitou não, é abundou. Superabundou a graça, era aos judeus. E o povo aí estão falando.
que é para nós, e não é, irmão. Já temos, 35 compartilhamentos, 66 comentários. Sempre eu falo isso, irmão. Mas não é para me engrandecer, não. É só para informar os irmãos. Isso, irmão Elias. O irmão Rui Charles, ele sempre fala, irmão Elias, que é saladas de doutrinas, coxas de retalhos. Jesus rasgou o véu, a calúnia saiu dos olhos, o exoteron caiu, Jesus tabernacularizou pela humanidade, adentrou o santo dos santos pelo novo e vivo caminho, e o povo está aí. Mas eu vou fazer uma analogia aqui, irmão Elias. Vou fazer uma analogia. Quando Jesus desceu, ele desceu derrubando, tirando as suas coroas. Certo? Quando Jesus subiu, lá no livro de Gênesis, o apóstolo João também falou isso, Lucas também falou isso, que ele iria adentrar o Santo dos Santos, e uma espada transpassou ele, e ele prevaleceu. E Hebreus 4, verso 12 diz que ela é viva e eficaz, mas é na divisão da alma e do espírito. É quando a espada faz sentido. Quando que a espada faz sentido? Quando a palavra faz sentido, você deixa de ser um cara almático demais e você consegue ver as coisas espirituais. Jussival, meu amigo Jussival, o Jussi. Fala, vaso, tamo junto, meu querido. Então o que que ocorre? Cristo tabernacularizou pela humanidade. Isso aqui é uma parada muito doida. Ele pegou na espada, foi para os portais do Éden, o jardim antigo. Isso aqui é uma parada muito doida. E ele foi arrastando o pé. E o anjo olhou para ele assim: tá parecendo aquele Adão, tá parecendo aquele Caim com as mãos todas ensanguentadas. Aí ele disse assim: você não me conhece? Ele: não lhe conheço. Ele: eu vou me apresentar. Quem é esse que vem de Edom? Quem é esse que vem de Bosna? Quem é esse que vem saltando sobre os montes? Ele disse: eu sou. Você é quem? Eu sou o Deus da guerra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida nos dias da minha carne. Eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Eu sou o sacerdote real. Aí o anjo disse, olhando para o lado e para o outro, olhou para o trono e ele disse assim: O Rei da Glória está sentado no trono. Salmo 24 ele diz: abri, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória, o Deus forte na batalha, o príncipe da paz, o consolador, o conselheiro. Ele disse: como é seu nome? Eu sozinho pisei o lagar das uvas e não teve ninguém que pudesse me ajudar, porque o sacrifício dele foi único, sacrifício vicário perfeito. Aí ele disse: quem é você? Ele: eu sou o Rei da Glória. Aí o anjo olhou de novo: quem é você? Ele: eu sou o Deus forte. Irmão, você está falando coisa ao vento. Não, querido, tô não. Vou lhe mostrar aqui. Eu sei algumas, não sei todas não, mas eu sei algumas. Do Senhor pertence a terra e tudo que nele contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ela sobre os mares, sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor?
Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Se eu fosse você, eu dava um decantas. Então, quando Cristo tabernacularizou pela humanidade, passados-se os 40 dias, os portais da eternidade, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o 12º portal foi aberto e Cristo adentrou o portal da eternidade e foi coroado, e está sentado no trono e está guiando toda a humanidade para todo sempre. É de vez em quando eu viro um decanto aqui, irmão. Eu viro um balabaxúria. O véu do tempo se rasgou, querido. E eu e você não tem mais caluma, não tem mais véu. Olhando como no espelho com o rosto desvendado, contemplando a face do Cordeiro, do eterno Criador. Você se vê assim, abençoado? Ou você ainda está na vida sacrificial? Estou buscando. Querido, você não precisa buscar fora. Você tem que buscar dentro. Porque ele disse que o Espírito habita em nós. Mas o povo prefere o caluma. O homem prefere costurar com conchas de retalhos. E uma das maiores conchas de retalhos se chama religião e religiosidade. Templos denominacionais são tudo um bando de mau caráteres. Não todos, mas a grande maioria são falsos líderes. Enganam as pessoas. Andam a ludibriar as pessoas, tomam os seus bens, tomam tudo das ovelhas, tiram até o tutano delas. Enquanto elas não entenderem o Evangelho, vão continuar sendo saqueadas. O que você prefere, irmão? Viver a plenitude de Deus na sua vida? Viver o reino eterno que foi preordenado, predestinado desde antes a fundação do mundo? Ou você quer viver aí, irmão, cheio de ló na sua vida? Escolha. Nós que já contemplamos o eterno. Eu vou morrer, querido, meu corpo vai cair, vai para o inferno, vai para a sepultura. Inferno é sepultura. É uma dos véus que existe por aí, um dos calumas que existe por aí. Não tem burifute, não tem Satanás. É uma invenção desse sistema maluco. É uma invenção. Mas o povo prefere, irmão Rui, costurar. As pessoas preferem a costura da religião, a agulha da religiosidade. Mas você já recebeu, querido, o entendimento. O véu, até hoje, vamos ler o quê? Vamos ler um salmo. Isso é véu. Se você fizer uma leitura num livro da lei, tirar como exemplos, ok. Que Cristo, vamos dizer assim, perdão, ele já tabernacularizou
com a humanidade. Estamos vivendo o reino eterno. Quer o mundo queira, quer o mundo não queira. E Jesus não vai voltar como pensa esse caluma da religião. Um dos véus é esse tal arrebatamento. Não ocorre, irmão. Não vai ocorrer, irmão. Eu tinha 10 anos de idade quando eu vi isso. 8 para 9 anos de idade. Eu já tenho 40 e pouco. Meu pai tem 80. Diz que houve desde os 15. A minha avó morreu dizendo que Jesus ia voltar. Na verdade, o corpo dela caiu e o espírito dela foi elevado ao céu. Porque mesmo na ignorância, Deus não leva o tempo da ignorância do cidadão. O espírito dela retornou. É como diz poeticamente Eclesiástico: do pó tu veio e do pó retornará. Mas infelizmente as pessoas preferem o Sló. Infelizmente as pessoas preferem o caluma. Não consegue contemplar. Sabe por quê, querido? Que as pessoas não contemplam? Porque a inveja é maior, a intriga é maior. Irmão, pare para pensar e raciocine comigo. Raciocine comigo. Eu já estou encerrando. Por que na sua igreja é permitido isso e na outra não é? Na sua denominação, que igreja? É tirados para fora. É o que o evangelho faz. Tira você de dentro desses calabouços. E eu, como profeta de Deus, quero profetizar na tua vida. Não como se fosse uma profecia bíblica. Não, isso aqui é eu que estou falando. É o Alex, inspiração minha. Eu quero profetizar na tua vida. O Ló vai sair, o caluma vai cair, para a glória de Deus. E você vai viver os melhores dias da sua vida. Todo dia nós acordamos, os irmãos do grupo do Evangelho, eles dizem: melhor dia abençoado. Hoje é o melhor dia para a sua vida. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Hoje estamos aqui, amanhã seremos esquecidos, porque morrer é ser esquecido. Quem vai lembrar de mim e de você? Os teus parentes, a tua esposa, os teus filhos, os teus verdadeiros amigos. Aqueles que não são seus amigos não vão lembrar de você. A mãe vai lembrar de você. O pai vai lembrar de você. E tem pessoas que enfermam naqui, ó. Ah, que eu preciso falar. Cara, você já tem tudo que você precisa. Você só precisa entender como a gente fez a leitura. Já está dentro de você. Você não precisa de pastor, de cão guloso para botar a mão na sua cabeça. A única coisa que o teu pseudo pastor, este cão guloso aí, como disse Isaías, não se fartam. Ele quer o teu dinheiro, o teu 10%. Ainda mais se você for um servidor público que ganha 30 mil reais. Ele vai ganhar 3 mil reais livre, livre, livre. Sem dar um prego na barra de sabão, como diz meu pai. Vai lamber esses teus 3 mil reais. Tá igual o leão. Saia fora disso aí, querido. Saia fora. Eu quero agradecer às 24 pessoas, 18, 14 pessoas que estão nos acompanhando até o final aqui. Irmão Elias, irmão Rui Charles, irmão Nilson, irmão Jussival, que apareceu por aqui, o irmão Luiz, a irmã Romênia Demétrio, irmão Luiz Souza, deixa eu ver quem mais. Todos, sem exceção, vou lembrando aqui. Tá aparecendo muito comentário do irmão Elias e tal. O irmão Anthony, enfim. Todos que comentaram aqui,
nós vamos responder carinhosamente. Querido, que o Evangelho possa estar iluminando a sua vida. Não é a partir de hoje não, irmão. Não é assim revelação pelo nome não. Não é assim não. É gradativo. Assim como eu nasci, cresci, desenvolvi, me reproduzi e vou padecer, é assim eu ensino. Amém? Deixa eu fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, te agradecemos. Te exaltamos, te glorificamos, porque já estamos reinando em vida. Não há mais nada a ser feito. Nada a ser feito. A tua salvação, ela já foi executada. Que o teu grande e poderoso controle, a tua soberania, possa ser também transpassada aos meus irmãos que me escutam, que me ouvem, que me vê. Que eles possam entender o óbvio. Que o mamon caia por terra. Que esse desejo por dinheiro caia por terra. Porque se acabar o dinheiro, acaba a religião. Acaba as facilidades. Não tem carteira de trabalho. Nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo proprietário da rádio, por nos ceder esse espaço. Ao irmão Francialdo, ao novo proprietário da rádio, irmão jornalista. Que a graça e que o Evangelho seja abundante nas vossas vidas. Fique na paz, que na paz iremos. Até a próxima terça-feira. Irmão Eliségio Batista Ferreira. Olá, meu querido. Terça-feira, querido. Das 20 às 22 estamos aqui tacando o Evangelho na cabeça das pessoas. Não pregamos sistema. Não fazemos parte de sistema. Rompemos com o sistema. E a única coisa que somos é... A única coisa que somos é filhos. É filhos. Reinando em vida. Um abraço, meu primo. Assuero e toda a sua família. Grato pela presença do nobre irmão. Um abraço ao meu tio. Um abraço à minha tia Lúcia. Aos meus primos, todos eles, aos seus filhos. Grato pela presença do nobre irmão. Irmão Elias, vai em frente, irmão. Monte aí. E se um dia a gente puder, a gente estará aí convosco. Grande abraço, Assuério. Uma hora eu vou aí com você pra gente bater um papo, tomar um café. O Acioneibe. A todos. Um grande abraço aos meus primos, aos meus irmãos, ao Moisés, o Paulo, o Maicon, ao Neto, ao Altair, a Sandra. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz, que na paz estou.